Isso aconteceu agora há pouco, por volta das 10 horas, às 6 horas, 6h05 mais ou menos. É informação que também chega aqui para mim que houve, além desse pedido de prisão domiciliar, também apreender o celular do ex-presidente, não é isso? Exato, Leandro. Eu estava neste minuto, enquanto o Pedro Venceslau falava, lendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal e o fato de Jair Bolsonaro ter aparecido nas redes sociais nesse final de semana, participando por videochamada, mesmo que calado, das manifestações que ocorreram em várias partes do Brasil, em diversas capitais, pesou para que essa decisão de Alexandre de Moraes fosse tomada. E agora nós temos que pensar no próximo passo. A base do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive em conexão com os Estados Unidos, tem dito que a Lei Magnitsky seria estendida a outros ministros do Supremo Tribunal Federal se houvesse mais decisões em relação a Jair Bolsonaro. Então, agora há a possibilidade de que essas medidas sejam estendidas a juízes que são técnicos do Supremo Tribunal e também a outros membros da Suprema Corte. Antes, a gente falava aqui que os únicos que estariam livres dessas punições, a princípio, seriam os ministros Luiz Fux, que tem votado de forma divergente quando a decisão é colegiada em relação a Jair Bolsonaro, e também André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que foram os ministros indicados por Jair Bolsonaro. Essa nova decisão escala o tensionamento entre a base de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal e, por consequência, nessa conexão com Donald Trump, que tem comprado a briga do ex-presidente brasileiro. É uma decisão que surpreende, embora o ministro do STF, Alexandre de Moraes, já tenha avisado isso antes, e agora essa prisão domiciliar certamente terá muita repercussão nas redes sociais e vai alimentar uma nova mobilização da direita que já promete um 7 de setembro maior do que foram as manifestações de ontem. É uma decisão de última hora que, embora alguns pudessem aguardar, é uma surpresa, porque agora, com a chegada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro previsto para meados de setembro, antes disso ele chega numa punição ou numa medida cautelar máxima antes da prisão de fato, que é a prisão domiciliar, que vem em sequência da tornozeleira eletrônica. Então, agora certamente vamos acompanhar as repercussões na base de Bolsonaro e o primeiro dia de fato de funcionamento do Congresso Nacional, que vai ser amanhã quando já tem sessão, vai ser um dia muito tenso aqui na capital federal, Leandro. Eu quero pedir desculpas aqui, a citação do nome do deputado Eduardo Bolsonaro por mim. A decisão se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na hora do Break News, eu citei aqui o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Peço perdão pelo lapso, mas a decisão se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Edilene e Pedro Venceslau, eu destaco aqui a página número 23, porque no trecho em que o ministro Alexandre de Moraes cita o motivo dessa decisão, ele fala que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada no perfil dele, na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão legal. Se refere, portanto, à publicação do vídeo das manifestações de ontem em várias capitais pelo país, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele segue falando que não bastasse isso, o réu, Jair Messias Bolsonaro, realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com seu apoiador político e deputado federal Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte, em razão do claro objetivo de endossar o tema de manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi expressa ao afirmar que, aí cita, portanto, um trecho, o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312 do CPP, o Código do Processo Penal. Eu chamo a atenção para outro trecho aqui, quando ele fala, o Alexandre de Moraes, da instrumentalização das redes sociais a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medida para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à soberania nacional. Era algo que já estava no radar dos bolsonaristas, havia essa preocupação, inclusive eu apurei que o Flávio Bolsonaro foi alertado sobre que poderia ocorrer algo nesse sentido a partir das publicações que Eduardo Bolsonaro fez não Eduardo Bolsonaro, mas aliado de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro, com imagens do próprio ex-presidente na sua residência em Brasília, usando uma camiseta de time de futebol com a tornozeleira eletrônica nos pés, acompanhando pelo celular e sendo filmado as manifestações acontecendo em mais de 20 cidades brasileiras. Como eu estava dizendo anteriormente, ainda não está muito claro, não estava pelo menos muito claro, os limites da movimentação política e da interlocução de Jair Bolsonaro com as redes sociais e com aliados.
Na primeira manifestação de Alexandre de Moraes, ele já sinalizou que poderia ir por esse caminho, depois que Jair Bolsonaro foi ao Congresso Nacional, participou de um ato ao lado de aliados, não respondeu a perguntas de jornalistas, mas foi filmado, essas imagens foram replicadas em várias redes sociais simultaneamente de aliados, e o Alexandre de Moraes, naquela ocasião, já tinha feito um alerta, né? Tomou as primeiras medidas cautelares, ainda mais leves do que essa, determinou a tornozeleira eletrônica, mas já sinalizando que poderia escalar para uma situação, um degrau acima. Agora, há uma leitura de que, dependendo de como os aliados e o próprio Jair Bolsonaro se comportarem nas redes sociais, ou mesmo nos discursos ou nas manifestações que podem acontecer daqui para frente, o próximo passo seria ele ir para uma prisão preventiva num local ainda a ser definido. Não há nada pré-estabelecido na situação de um ex-presidente da República. A decretação da prisão domiciliar, ele não pode mais utilizar aparelhos eletrônicos. Ele não pode mais utilizar o celular dele dentro da casa dele. Então, o ministro decreta a prisão domiciliar, não é uma prisão preventiva. Caso haja qualquer descumprimento, aí sim a prisão preventiva será decretada pelo ministro e o ex-presidente iria para uma prisão. O que a gente tem nesse momento é uma prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, proibição de visita. Obviamente que os advogados regularmente constituídos dele podem visitá-lo, mas ele está proibido de receber visitas. Os visitantes, somente os que forem autorizados pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal Federal, diante de uma autorização do Supremo. E aí ficam proibidos de utilizar celular, tirar foto ou gravar imagens de Jair Bolsonaro, porque é uma prisão domiciliar. Outro ponto: proibição de uso de celular diretamente ou por intermédio de terceiros. Eu falei há pouco, houve busca e apreensão de todos os celulares que estejam em posse do ex-presidente. Ele não poderá utilizar. Para completar, fica mantida outras restrições que haviam sido impostas ao ex-presidente, como, por exemplo, proibição de manter contato com embaixadores ou quaisquer autoridades estrangeiras. Outros réus investigados nas ações penais também estão proibidos de realizar qualquer tipo de visita a Jair Bolsonaro, e essa reiteração para que ele esteja proibido de utilizar não só celular diretamente ou por meio de terceiros, mas de utilizar as redes sociais diretamente também e por intermédio de terceiros. Theo, o que a decisão aqui mostra e diz, Theo, é que ele até ressalta, o ministro Alexandre de Moraes, que na primeira explicação que ele fez à defesa, os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o ex-presidente não estava impedido de conceder entrevistas, né? Ele cita esse trecho novamente aqui nessa decisão. No entanto, ele coloca que se o uso da imagem e termos, né, que ofendam o Supremo Tribunal Federal, isso aconteça em publicações nas redes sociais dele de terceiros, que pode haver, foi o que ele disse, portanto, a quebra das medidas cautelares, não é isso? Exatamente. Qualquer tipo de descumprimento, Leandro, Edilene, Pedro, quem nos acompanha, qualquer tipo de descumprimento do que for determinado nessa decisão ensejará, vai acarretar na prisão preventiva dele. Então, é por isso que é preciso haver muito cuidado por parte da defesa. Mais cedo, alguns veículos, Leandro, você vai se lembrar, deram a informação de que a defesa do ex-presidente pediu que Flávio apagasse a publicação. Havia um receio de que houvesse qualquer tipo de descumprimento, ou que fosse interpretada aquela publicação como um desrespeito ou uma forma de burlar a ordem do Supremo Tribunal Federal. Flávio, de fato, apagou, mas não foi o suficiente, porque foi visto no contexto geral como uma pré-produção de conteúdos a serem publicados durante a manifestação, uma vez que ele não poderia utilizar as redes sociais. Então, tudo isso pesou na decisão do ministro. Fato é, Edilene, Pedro, Leandro, quem está com a gente nessa noite de segunda-feira, qualquer descumprimento a partir de agora, seja utilização de celular, seja publicação nas redes sociais em nome do ex-presidente ou a pedido dele, seja visita de pessoas que não são autorizadas, seja registro de fotografias de vídeos dele, tudo isso, ou visita a embaixadas, saída sem permissão do Supremo Tribunal Federal, isso tudo acarretará em descumprimento de decisão, dos requisitos básicos, dos critérios estabelecidos, das medidas cautelares, e pode levar, aí sim, à prisão preventiva.
A prisão preventiva só viria agora em caso de descumprimento de uma dessas ordens. A prisão preventiva seria a medida mais gravosa. A domiciliar é muito gravosa. Muda bastante o cenário do ex-presidente, que podia circular por Brasília, por exemplo, das 7 da manhã até as 7 da noite. Não pode mais, não pode sair da casa dele agora. Muda drasticamente a situação do ex-presidente, essa determinação de Alexandre de Moraes, Leandro. Agora, Theo Cury, há nas suas apurações alguma previsão ou não sobre a questão do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? Haverá esta semana o julgamento do grupo, né, de Brasília, envolvendo integrantes da PM, mas há alguma mudança no rito, Theo, ou isso está descartado? Leandro, não existe nenhuma mudança do Supremo para antecipar ou para adiar o julgamento do ex-presidente. O que a gente trouxe de informação na CNN mais recente é a de que o Supremo deve reservar 5 terças-feiras do mês de setembro para o julgamento do núcleo 1, o núcleo crucial do qual faz parte o ex-presidente na ação penal da trama golpista. Então, o Supremo não antecipa, o Supremo não adia. Está dentro do cronograma. Por quê? Metade de agosto, agora, termina o prazo para apresentação das alegações finais. Dado esse prazo, Alexandre de Moraes deve dar um mês para que os colegas da primeira turma analisem o caso, estudem o caso, para que possam se inteirar 100% do que a denúncia traz, do que a denúncia não porque eles já viram a denúncia, mas do que os depoimentos dos réus, o que os depoimentos dos réus trouxeram, o que os depoimentos das testemunhas dos réus trouxeram. E aí, passado esse um mês, lá pela metade de setembro, o Supremo Federal deve julgar a ação penal do núcleo específico de Jair Bolsonaro. Então, a expectativa, Leandro, é que Cristiano Zanin reserve 5 terças-feiras do mês de setembro para o julgamento dessa ação penal. Pode haver pedido de vista? Pode, eventualmente, mas o Supremo ignora as sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Não muda o ritmo do processo, não muda a rotina do Supremo Tribunal Federal às sanções aplicadas pelo STF sobre o ministro Alexandre de Moraes, dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes. Não terá impacto, tanto é que houve essa sinalização de Cristiano Zanin. Por que Cristiano Zanin? Porque ele é o presidente da primeira turma, cabe a ele marcar a sessão de julgamento da ação penal da trama golpista, e a expectativa é de que fique mantido para setembro, Leandro. Ok. Theo, eu permaneço com você. Deixe-me agora ir a Brasília com a nossa repórter Gabriela Prado, que ela está em frente à sede da Polícia Federal. Houve busca e apreensão, ou está havendo busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Gabriela Prado tem as informações, ela não está em frente à sede da Polícia Federal. Gabriela, atualiza as informações para a gente. A Polícia Federal ainda faz a busca e apreensão na casa do ex-presidente? Oi, Leandro, boa noite mais uma vez. Olha, não, neste momento a busca já foi encerrada na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica no Jardim Botânico, a cerca de 11 quilômetros da região central aqui de Brasília. Foi uma busca curta porque os policiais tinham 2 objetivos: comunicar a prisão domiciliar pela determinação do ministro Alexandre de Moraes e também apreender telefones celulares que são de Jair Bolsonaro, já que na determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal há a proibição do uso de aparelhos eletrônicos de celulares e também a proibição de visitas que não sejam autorizadas pela Suprema Corte, e essas visitas também não podem fotografar e utilizar o telefone celular ali com o ex-presidente. De acordo com fontes da Polícia Federal, apenas um celular foi apreendido e não houve busca domiciliar. As buscas ali foram para saber se existiam outros aparelhos telefônicos. O ex-presidente apresentou um telefone, esse telefone celular foi, portanto, apreendido pela determinação. Essas buscas começaram e essa informação da prisão domiciliar foram feitas por volta das 6h10 da tarde, de acordo com auxiliares do Bolsonaro e também integrantes da Polícia Federal. Durou cerca de 20 minutos toda a comunicação e a apreensão do telefone celular. A Polícia Federal já saiu da casa do ex-presidente e vai ficar em posse do equipamento eletrônico apreendido. Lembrando que o ex-presidente, no dia da imposição de medidas cautelares, também tinha tido um outro aparelho apreendido no dia 18 de julho, quando foi colocada a tornozeleira eletrônica. E esse telefone
está sendo periciado pelos agentes da Polícia Federal. A qualquer momento a gente volta com novas informações. Para encerrar, quero falar aqui da nota divulgada agora há pouco pela Polícia Federal, uma nota curta, mas que fala do cumprimento dessa operação hoje. Diz o texto, a Polícia Federal cumpriu no fim da tarde desta segunda-feira, 4 de agosto, em Brasília, Distrito Federal, mandado de prisão domiciliar e mandado de busca e apreensão de aparelhos celulares em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal no âmbito da PET, que é a abreviação para petição número 14129. É a informação que foi repassada pela Polícia Federal. Leandro. Ok. Gabriela Prado, qualquer outra informação sobre esse assunto, você pode acionar a gente que você volta ao vivo daí de Brasília. Até já, obrigado.